Então, indo para os históricos, nós temos, né, Josué, de Josué a Esther, né? Então, no caso de Josué, a gente tem a conquista da terra e o cumprimento da promessa. Lembra que Josué e Caleb, eia, se Deus entregar os inimigos na nossa mão, nós vamos conseguir. E os outros espias, não, nós somos iguais a gafanhoto, não sei o que, e tal. Então você vê o seguinte, enquanto daqueles 12 espias, 10 desanimavam o povo, 2 estavam ali animando o povo. Então, observa bem a liderança positiva de Josué. Caramba, gigante. Como é que vai ser para encarar aquele cara? Por exemplo, quem aqui, né, já fez algum tipo de luta sabe disso. Pô, você tem 60 quilos. O teu soco no cara de 120 quilos, como é que vai ser isso aí, né? Eu lembro que no Muay Thai eu lutava com um rapaz chamado Erivan. E o Erivan, né, ele, por exemplo, sem brincadeira, ele era mais ou menos isso aqui, né? Da minha altura, mais ou menos isso. A minha mão, quando eu ia dar soco, entrava na barriga do Erivan, meu punho virava, minha mão voltava, eu sentia, eu com luva, com bandagem aqui, tudo tal, ficava com o punho doendo, e ele, bora Julião! E assim, se ele quisesse me bater, eu tava lascado, entendeu? E assim, eu tentava, eu dava com força, mas não dava nada. Então, observa bem como é que são as coisas, né? Que assim, assim, é natural Josué olhar e falar assim, pô, não dá pra gente encarar esses caras. Mas se Deus disse que a gente vai vencer, a gente vai vencer. Ponto. Tem um cântico, hoje em dia não tem mais cânticos assim, né? Mas não sei se vocês lembram, o meu Deus é o Deus do impossível. Né? E aí fala que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filho. Né? Ou seja, é aquele caso assim, caramba, Sara tá velha, Abraão tá velho, os dois estão borocochô, e Deus fala que ela vai gerar um filho. Gente, pelo amor de Deus. Minha esposa estava com 39 anos quando o médico falou que ela estava grávida, eu não acreditei. Tô falando sério. O médico, não, no beta-HCG tá mostrando aqui, acho que é beta-HCG, não é não? Né? Tá mostrando aqui, ó, tal. Falei, doutor, não tem mais nada pra gente confirmar isso, não? Não, é o seguinte, ó, mas aqui tem 99% de chance. Falei, tá aí o 0,1. Tô falando sério, o homem da ciência acreditava que minha mulher tá grávida e o homem da fé não acreditava. Graças a Deus ele não sabia que eu era pastor. Então, nesse caso, aí nessa situação, observem bem, né? Eu tive dificuldade de acreditar que uma mulher de 39 anos estava grávida. Pô, a gente se casou, a Gisele tinha 20 anos. Depois de 19 anos, pensei, não tem mais filho nenhum. Pensei, daqui pra lá é só nós dois. E aí a mulher fica grávida. Agora imagina, né, uma situação em que Sara, 90 anos. Então Deus que faz essa mulher engravidar, vai fazer a gente tomar a terra, vai abrir o mar, vai acontecer. Então Josué é essa liderança, meio que assim, bora gente, bora que Deus é com a gente, né? Bora que Deus é com a gente. E aí nesse caso, acabou a hora? Ah, que susto. Né? Não que ele foi se aproximando, né? Eu lembrei daquele tempo que a gente pregava, aí o irmão já ia pro piano. Aí começava, né? Quem pegou essa época na igreja, né? Então, eu sou desse tempo, né? Hoje em dia eu não sei mais, mas nesse tempo era assim. E aí, nesse caso, aí o pregador ia se tocando que estava na hora, né? Aí, nesse lance assim, observa bem, Josué é essa liderança. Em Juízes, você vê uma crise de liderança, né? Então, você vê lá, né, naquela situação em que você tem, por exemplo, Otoniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão. Você vê aquela questão de Baraque, aquele cara que não tem segurança para ir para a guerra, e ele precisa da Débora junto com ele para ir. Você tem o caso de Sansão, meu Deus do céu. Tem gente que fala que o problema de Sansão foi Dalila. Não, o problema de Sansão foi Sansão. Porque Sansão não teve um problema com um rabo de saia. Entende? Ele já tinha problema desde lá de trás. Primeiro que assim, os pais falam, olha só, tem moças aqui do nosso povo. Eu não quero as moças do nosso povo.
Eu quero aquela do litrão, entende? Eu quero aquela do bondinho. Eu não quero essas meninas que ficam soltas a casa, tá morando. Não. Eu quero daquelas que cantam, é hoje, né? Então, nesse caso, assim, Sansão ele já procurava sarna para se coçar. É meio que assim, né? Eu tava falando, né, com... Deixa eu ver. Isso. O nome do irmão que tá do seu lado, irmão? Márcio. Tava falando com o Márcio agora há pouco, né? E com o irmão aqui, né, sobre isso. Eu tô indo pro trabalho e minha esposa assim, vai pela sombra. Eu falei, menina, eu cheio de problema, tu acha que eu vou caçar problema? Aí ela, não precisa não, porque o problema te acha. Gente, deu até um negócio aqui, né? Aí nisso, assim, aí irmão, não, acha mesmo. Eu falei, que isso, mano, Deus me livre. Então, nesse caso, assim, poxa, a Bíblia diz o quê? O homem prudente vê o mal e se esconde. Então, você já sabe que você é burro nessa área. Desculpa, mas dificilmente o homem é inteligente nessa área. Claro, aqui todos vocês devem ser, mas lá em Caxias não. Então, nesse caso, assim, homem é burro nessa área. A pessoa começa a chorar um pouquinho, dizer que está sendo maltratada pelo marido, o cara já quer ser confidente. Entende? Não elogia a mulher dele, mas elogia a irmã da igreja. Entende? Não vê a unha da mulher dele, mas vê a unha da irmã. Né? Aí vai sozinho visitar a viúva da igreja. Viúva de 30 anos. Então, assim, pô, tá dando pra entender? Então, assim, o cara tá procurando, gente. Tá procurando, né? Não tô dizendo que a viúva de 60 não dá seus pulos, não. Tô dizendo que pelo menos assim... Não, gente, o Brasil é outro, gente. Negócio de 60 anos, Dona Benta, isso não te pertence mais. Então, nesse caso... tem umas vovozinhas que é o bicho. Mas aí, nesse caso, olha como é que são as coisas. A Bíblia diz, o homem prudente vê o mal e se esconde. Sansão não. Sansão procurava. Ele falou assim, eu tô aqui. Viu como é que ele sabe? Então, percebe a situação? Foge, Sansão. Aí, nesse caso... Então, nesse lance, assim, quando a casa caiu, gente, era questão de tempo, né? Ele vai se envolver com a moça de outro povo, não ouve os pais. Ele vai se envolver com uma prostituta depois. Até que depois ele começa a gostar de Dalila. Ou seja, claro que ele vai gostar daquela mulher, ele está naquele ambiente, ele está naquele meio. O padrão de normalidade dele é aquele. Então complica, né? Então a gente viu Baraque com crise de liderança, né? A gente viu Sansão. Pensei que agora era lá. Então, nesse caso, né? Assim, não, foi chegando mais perto, né? Então, em relação a isso, você percebe essas mudanças. E detalhe, gente, dependendo da liderança, o povo vai ter dificuldade. Como é que vão respeitar um líder como Sansão? Chega um momento que os filisteus, né, falam para o povo e falam assim, olha só, entreguem o líder de vocês amarrado, preso aqui, ou então vai dar ruim para vocês. E aí vai o povo fala, imagina o pessoal chegando no líder deles. Sansão, olha, a gente tem que entregar você, né, para os filisteus para a gente não ter problema. Meio que assim, líder, você está dando dor de cabeça para a gente, líder. A gente está tendo dificuldade por sua causa, líder. Ou seja, parece até Brasil. Porque, observa bem, se você reparar, nas lideranças do nosso país, deveria ser o quê? Pessoas melhores do que nós. Deveria ser assim. Para ser meu prefeito, teria que ser um cara melhor do que eu. Para ser um governador, teria que ser um cara melhor do que eu. Para ser comandante de um batalhão, teria que ser um cara melhor do que eu. Entende? Ou seja, para ser presidente da República, teria que ser um cara melhor do que eu. Como é que eu vou ser governado por alguém pior do que eu? Com um caráter pior do que o meu? Com fraquezas maiores do que a minha? Poxa, se eu tô tendo pessoas piores do que eu para me liderar, tô lascado. Entende? E o pior, se tratando de país, eu ainda não posso fazer nada. Eu só vou ficar vendo a banda passar, né? E a televisão cantando coisas de amor, né? Para eu achar que tá tudo bem. Fala, meu irmão. Nazireu. Sim, Sansão era nazireu. Sim, o nazireu é aquela pessoa que ela está numa condição de aliança que tem alguns requisitos. Vamos pensar numa situação como João Batista, né? Que está numa situação de um tratamento diferente. É aquela pessoa que os pais, né, vão fazer votos diante de Deus. No caso de Sansão, não podia beber vinho,
né? Não podia cortar o cabelo e assim nem encostar em defunto. Tem algumas outras regras lá que eu não lembro aqui agora, né? E aí nessa regra, o camarada ele tem um tipo de vida que tem que ser destacado. É meio que assim, não tem o policial militar comum e o BOP, né? Então, assim, você tem o policial civil e tem a CORE, né? Então, ou seja, é aquela pessoa que ela tá no nível extra. Vamos supor, se a gente levasse liderança cristã a sério, né? O cara, para ser um diácono, ele tem que ter um tipo de postura, né, de que os demais membros da igreja o respeitem. Então é algo mais ou menos assim. Não é que o cara seja perfeito, é que é o seguinte, pô, esse cara não vai ficar falando mal do pastor, porque ele sabe que fazer fofoca é errado. Entende? Esse cara não vai mentir, ele não vai caluniar alguém, porque ele sabe que isso é errado. Sem falar que calúnia e difamação, né, até agora não sei se é no Código Penal que tem, mas é previsto, inclusive, como crime. Eu pensava que só calúnia era, mas difamar também é. Ou seja, vamos supor, digamos que, né, o irmão Armando roubou goiaba, né, na casa do irmão Joaquim. Né? Aconteceu? Aconteceu. Mas se eu ficar falando dele para todo mundo, ele pode me processar. Ele fez uma coisa errada. É difamação, não é calúnia. Mas eu posso me lascar. Pois não. Isso, o que acontece que é o seguinte, é uma pessoa separada e há algumas coisas que essa pessoa, por ser separada, precisa fazer ou deixar de fazer. E isso pode acontecer desde o voto dos pais ou desde uma exigência divina, que foi o que aconteceu do anjo com Manoá, né, que era o pai de Sansão. O nome da mãe de Sansão a gente não sabe. Ou alguém poderia, depois de um certo tempo, fazer um voto a Deus. Né? Então aí depende. Né? Nesse caso, era uma exigência divina, mas existiam situações em que a pessoa poderia, de alguma forma, se consagrar. No caso de João Batista, já havia uma decisão direta. Não foi dele, exatamente. No caso de Sansão, ele obedece isso até um certo tempo da vida dele? Assim, eu não sei até quando ele obedece, por quê? Porque, primeiro, ele, quando vai se envolver com as outras mulheres, né, com uma delas, quer dizer, já tem aquela questão de pegar o mel do cadáver do leão. Então já está complicado. Tomava um goró. Então, assim, o corte de cabelo dele é praticamente uma coisa simbólica. Ele já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo. Por exemplo, é como se, assim, quando Adão come do fruto, é praticamente simbólico, porque antes dele comer, ele já foi. Meio que assim, ó, acabou, já era. Pegou e mordeu. Ou seja, o ato em si foi consequência de uma decisão do coração, meio que assim, Deus, entre o Senhor e Eva, eu escolhi Eva. Acabou, e comeu. Entende? Então, eu observo que ali naquele contexto do leão, já tinha dado ruim. Entendeu? Então, assim, pra mim, Sansão, assim, foi vacilo atrás de vacilo. Não foi aquela coisa assim de, eu tô me esforçando, vamos pegar o caso de José. José tá lá, bonitinho. Tá numa boa, trabalhando lá. Aí a mulher de Potifar tá lá. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Não era José. José tá lá, na dele. Mas tá outra lá, né? Nossa, né? Tá ela ali. Gente, tenta imaginar todo dia um cara de 17 anos. Gente, 17 anos. A gente aqui que já virou a curva. Assim, 17 anos. A testosterona desse cara vai lá em outro planeta. E a mulher era rica. Mulher com dinheiro, gente, pra ser feia, assim, ou acha bonito ser feio, né? Assim, com dinheiro, gente, pelo amor de Deus, né? Eu, por exemplo, minha esposa fica com raiva quando eu falo que Paula Toller, né, tem 60 anos e a mulher, né, parece que tem 20. Mas também, né? Então, assim, eu não nego que a mulher tem dinheiro. Ela tem dinheiro, mas tem muita mulher rica, né, que não tá do jeito que ela tá. Então, ou seja, pode acontecer. Mas no caso dela, né, poxa, pensa na cena. Mas José tava lá, ó, batalhando. E quando ela partiu pro ataque, dona, pelo amor de Deus. Eu duvido que a carne de José não tremeu. Mas ele estava focado.
diferente de Sansão. Sansão procurou. José fugiu. Sansão procurou. Ou seja, fraqueza por fraqueza, quem é homem aqui, mulher talvez não entenda, mas quem é homem aqui está entendendo o que eu estou falando. Fraqueza por fraqueza, os dois tinham. Mas o outro, é outra situação, entende? Um corria do diabo, o outro ficava assim, vem cá, Didi, vem comigo, né? Era outra parada. E aí, nesse caso, tem um momento que, assim, a mulher agarra José e a roupa da mulher fica, a roupa de José fica com ela. Nada contra José. Eu não estava lá. Eu não posso falar nada de José. Mas se a roupa do cara chegou a ficar com a mulher, não sei. Entende? Mas fugiu. Correu. Diferente do caso de Sansão. E se ela falou mal, se ela caluniou, sinal que ele não fez o que ela queria. Né? Minha falecida mãe costumava dizer que mulher rejeitada é o diabo. Né? Então, tanto que é que quando você vai despachar, você tem que despachar com cuidado. Porque aquela paixão toda pode virar ódio e sabe lá Deus o que pode acontecer. Então é assim, ó, não quero nada contigo, mas fala diferente. Então, nesse caso, assim, em relação a isso, José se deu mal, ficou ruim para ele. As irmãs estão rindo? Então, por que sogra fica sempre de olho na nora? Uma mulher conhece a outra. Então, nesse caso, em relação a isso, né, você vai reparar, né, que José foi diferente. José evitou, entende? Se José tivesse caído, ainda assim eu entenderia José. Só que nem assim, Sansão não. Outra coisa. Então, vocês percebem a diferença de liderança? Como é que esse cara vai liderar? Né? Eu não estou dizendo aqui, é como eu disse, qual o problema da gente? O problema da gente é que a gente julga a pessoa no erro da pessoa e não na conduta. Errar, desculpa. Eu não acho que você tem uma vida perfeita. Alguma coisa você fez da qual você se envergonha. Você pode até não falar para o seu marido, você pode até não falar para sua esposa, você pode não contar para sua mãe, você pode não contar para o seu filho, mas alguma coisa você fez e que você gostaria de não ter feito. Se você é ser humano, né? Pastor, minha vida é um livro aberto, então a sujeira está na capa, mas não há nenhum justo, nenhum sequer. Só que existem pessoas que elas sabem da maldade do seu coração e elas tentam se proteger de si mesmas. Por isso a consagração, a dedicação, evitar o mal e assim por diante. É mais ou menos isso, né? É aquele caso, imagina, você está sendo tentado a cometer um determinado pecado. Você abre a Bíblia e lê um texto, já fica mais difícil. Você bota um louvor para tocar, fica mais difícil. Você liga para o irmão e fala assim, irmão, pode orar comigo aqui ao telefone? Fica mais difícil. A tentação está lá, mas aquilo começa a quebrar você. Porque não dá, entende? Fica aquela sensação, Deus está aqui. E a sensação, Deus está aqui, é muito ruim. Ou seja, não dá para você rolar na lama direito. Não dá. Quem aqui fez isso que eu estou falando, está entendendo o que eu estou falando. Entende? Agora, quando você está assim, Deus, desculpa, é mais forte que eu, tu sabes, e vai. Aí já era. Entendeu? Então, nesse caso, Juízes, a gente percebe que há aquele clima, né? Deus, né, o povo, né, fez o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o entregou aos seus inimigos, né? E aí o povo clamou a Deus, Deus levantou um libertador e o povo teve paz. E aí o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso Deus os entregou aos seus inimigos, mas o povo clamou, Deus levantou libertadores e o povo teve paz. O povo voltou a fazer o que era... Juiz é praticamente isso. E há uma crise de liderança porque não tem uma liderança central. Você pode reparar. É aquele caso, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Esse é o lance. É aquele caso, pastor, eu fui mandado embora. Por quê? Entende? Pastor, do nada minha mulher me largou. Por quê? Como assim do nada? Né? Do nada eu fui reprovado. Peraí, você teve um ano todo para estudar. Fui reprovado do nada? Né? Deu para entender assim? O cara me deu um tapa, mas como assim? Eu estava falando de Jesus, como assim? Bem, no meio do caminho eu falei que eu não devia jogar pérolas aos porcos. Entendi, né? Você sofreu por causa do evangelho. Estou lembrando do meu pastor, no último culto que ele estava pregando, ele falando que assim, a igreja no Brasil não tem sido perseguida por causa do evangelho. Ela tem sido perseguida por causa dos evangélicos.
E aí, história a gente tem um monte aí, né? Como se não bastasse, a gente tem o fuxico gospel. A Bíblia condena a maledicência. E existe o fuxico gospel. Tá bom. Então, nesse caso, falamos aqui dos livros históricos e das crises de liderança. Ruth, né, uma estrangeira na aliança com Deus e ancestral de Davi. Olha que coisa interessante. A Bíblia é contra o casamento misto num monte de livros. Mas você vê que em Josué tem Raabe, e Raabe passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Você tem, por exemplo, Ruth, em que ela é de um outro povo, de um povo idólatra, e ela passa a fazer parte da genealogia. Então você verifica que o que está em questão não é ser de outro povo, é de ter aliança com Deus ou não. Então você percebe que enquanto em Neemias e Esté você tem uma intenção discursiva, uma intencionalidade discursiva, em Ruth e em Josué você tem outra. Você vê que esse Josué é um tipo de sermão que eu tinha preparado uma série para pregar. Aí uma garota de 11 anos na época, hoje é mulher feita, casada, mas quando eu dirigia a congregação, era seminarista ainda, ela, Roberlan, mas tem muita morte aqui, né? Tava uma série assim, guerreiros para esse tempo. Eu ia pregar de modo metafórico. Mas ali tem matança mesmo, né? Mulher, velho, criança e tudo tal. Aí eu guardei minha série de sermão. Eu não sabia explicar para a Roberta aquela parada ali, né? Então, assim, você tem uma situação daqueles povos e aqueles povos morrem. Mas aquela mulher, ela tem um temor de Deus. De tal forma que ela fala o seguinte, olha, eu sei que Deus vai dar vitória para vocês, então, olha, no dia da vitória de vocês, olha a fé da mulher. Ela chega aí para a galeria da fé em Hebreus, né? No dia da vitória de vocês, poupem a minha vida e da minha família. Ou seja, aquela mulher de outro povo creu em Deus. E os espias do povo de Israel não creram. Coisa interessante, né? Às vezes o cara lá fora, né, tá mais perto do reino do que o cara dentro da comunidade. Ah, tá dizendo que a pessoa pode ser salva sem Jesus? Eu não disse isso. Só disse que às vezes aquela pessoa, ela tá praticando os princípios e ela só precisa de alguém para ajudá-la a tirar o preconceito. Porque na cabeça de muita gente, ir para o céu tem a ver com um monte de ritual que a gente pratica. E não é. Tanto que é, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Por que essa pessoa está em crise? Porque ela achava que ela iria. E Jesus falou o quê? Não conheço você. Né? Então, nessa situação, a gente vê o livro de Ruth. Tem um pouco mais de comentário aqui na apostila, você dá uma olhada em casa. Quem tiver no grupo, se todo mundo aqui tiver no grupo, beleza, a gente pode conversar lá essas 2 semanas. Se não tiver no grupo, né, conversa com o nosso ministro aqui de edificação, né, nem educação, nem ensino, né, para ele adicionar vocês lá no grupo, tá legal? Ou qualquer coisa, o meu número pode pedir a ele, mas é 98553-6774. Não vou repetir, mas é só botar no vídeo, Roberlan Julião, palavra simples, que você vai pegar o número do telefone. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem Josué, Juízes, Ruth...